Bom, agora virando a página, vamos falar do Flamengo. O Flamengo que saiu no noticiário envolvido em 2 negociações, hein? Já de olho na Copa do Mundo de Clubes da FIFA no meio do ano. Queria até saber do Mauro César se procede mesmo essa informação do João Félix. Notícia que saiu nesta semana é que o Flamengo está interessado na contratação de João Félix para a disputa do Super Mundial de Clubes. O Chelsea está disposto a negociar o atacante português com o time rubro-negro, mas a operação é tratada como muito difícil em função dos altos valores envolvidos. A coluna do Fla trouxe que João Félix recebe 19,9 milhões de euros, quase 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais na cotação atual por ano. Atualmente, o atacante português tem vencimento mensal de aproximadamente 10 milhões e meio de reais junto ao Chelsea, clube que o contratou em julho do ano passado. Portanto, para qualquer possível acordo, o jogador teria que reduzir drasticamente o seu salário para jogar no futebol brasileiro. De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, o Chelsea sabe que o Milan não tentará um novo empréstimo. Assim, o clube inglês também aceita emprestar o João Félix ao Flamengo, aos clubes que estão interessados na contratação do atacante português, mas sob condições específicas. O Flamengo tem concorrência em um possível acordo. Isso porque o Benfica, clube que revelou o João Félix para o futebol, também está disposto a fazer uma proposta. E o UOL trouxe, nas últimas horas, trazendo aqui todo o contexto, que o Flamengo quer alguém que atue tanto como camisa 10 quanto camisa 11, um jogador que desempenha a função do Arrascaeta e de um ponta construtor, não necessariamente agudo. Então, tá aí, João Félix, fica essa dúvida, os altos valores, o Flamengo tem o interesse, mas pelas informações que saíram aqui dos nossos colegas, esbarra nos altos valores. E tem também a questão do Jorginho, Mauro. São os 2 reforços, né? Pelo menos assim, os 2 nomes que estão sendo cogitados no momento pelos lados do Flamengo, mesmo com a janela fechada. Lembrando que a janela vai abrir agora em junho. É uma janela especial feita justamente para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Mauro. Pois é verdade isso aí, assim, tá vendo um certo exagero. O que existe aí é um sonho, tá? Nem sei se esse sonho vale a pena, porque a fase do João Félix é muito ruim. Ah, mas do Brasil vai sobrar. Não sei, ele não está sobrando contra os times pequenos da Itália. Ele sobra contra Monza, Verona? Não. Não, ele tem 1 gol pelo Milan. E a temporada está acabando, está lá o semestre inteiro. 8 gols contando toda a temporada, já que ele passou a primeira metade dela no Chelsea. É um jogador que nunca virou o que se esperava, custou 120 milhões de euros quando o Atlético de Madrid o contratou junto ao Benfica. E o Chelsea quer se livrar do jogador, na verdade. O Flamengo não vai pagar uma multa que vale a pena. A chance do Flamengo seria o quê? Não aparecer nenhuma grande proposta para o time inglês, ele aceitar jogar no Brasil e o Chelsea pagar parte do salário dele. Ou seja, é muito, 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 muito difícil. Eu vejo mais como uma notícia que surgiu estrategicamente, né? Não é bem uma novidade, mas, enfim, depois de uma derrota, né? Horas depois da derrota veio essa história e, ao mesmo tempo, algo muito difícil de acontecer. Muito difícil. Acho que muito mais factível é imaginar outras posições, outros jogadores que o Flamengo poderá contratar. Mas o João Félix é muito difícil. É mais um sonho do que outra coisa. E um sonho difícil de realizar. Ele ganha muito. O Flamengo não vai pagar isso para ele, não vai pagar nada para ele. E outra coisa, ele convenceu o jogador a vir para o Brasil. Porque sair da Europa, ele jogou metade da temporada na Inglaterra e outra metade na Itália. Para jogar no Brasil, significa o quê? Sair do principal centro. Ele tem 25 anos, gente. Ele é muito novo ainda, né? Será que vai valer a pena para ele? E o Chelsea vai querer pagar? A não ser que assim, ninguém se interesse, não tem nenhuma proposta interessante, só propostas que não são atraentes, nem do futebol da Arábia Saudita ou coisa parecida, surge alguma coisa. E o Chelsea pensar, bem, para eu ficar pagando integralmente o salário desse cara que eu não vou usar, mando lá para o Brasil, eles pagam 50%, 40%, sei lá, então é muito difícil acontecer. E se acontecer, a distância entre o dia de hoje e esse acontecimento, ela é muito grande. Então, acho que é um assunto mais para registrar do que para se aprofundar. Vai ter gente explorando isso direto nas próximas semanas, dizendo que está chegando, que vem aí, que já acertou, que assinou. Ainda mais com essa questão da Copa do Mundo, né, Mauro? Isso, vai ter tudo isso. E ele pode querer jogar o Mundial de Clubes, é provável que ele queira, até porque é um jogador que precisa de qualquer vitrine para se destacar, mas pode jogar pelo Chelsea. Está no grupo do Flamengo. E se o Chelsea resolver incorporá-lo, ele pode ser que no Milan ele não vai ficar. Agora, gente, ele está no Milan há 6 meses, ele fez 1 gol.
E esse gol foi contra a Roma na Copa Itália, no jogo 3-1, o gol dele foi o terceiro. Foi aquele gol que não muda o resultado, né? Não estou aqui desvalorizando, mas é verdade. Nem foi aquele gol de 1-0, decidiu um clássico, não. Foi um 3-1, ele fez o terceiro gol. Então, realmente, não vejo muita possibilidade, não. Agora, o Boto... Isso vai depender do Jorge Mendes. O Boto conhece essas pessoas todas, é português, como ele conhece esse métier. Mas depende do Jorge Mendes, que é o empresário. O Jorge Mendes é que pode construir isso aí. Convencer o jogador e convencer o clube inglês. Sei lá, imaginemos aqui que ele entenda que, olha, é melhor você ir para o Brasil, passar um tempo lá, uma temporada, você vai ter mais chance de jogar, o nível técnico é menor do que o da Inglaterra, você pode se destacar e repercutir aqui, você voltar ainda para cá com 26, 27 anos num outro momento, ter uma experiência legal por lá. Pode valer a pena para você. Vou dar um exemplo aqui do jogador que não é tão famoso, claro, mas que foi bom para ele, o Pablo Mari. Jogou um ano no Flamengo, foi campeão, foi depois para o Arsenal, não se firmou, mas está circulando em times da Europa. Ele jogava a segunda divisão da Espanha, agora ele joga lá, primeira divisão aqui, acolá, vai para a Itália. Tá na Fiorentina. Tá na Fiorentina agora, tá lá, tá rodando no futebol europeu. Já passou pela Espanha, pela Itália, mas tá melhor do que antes. Quando estava na segunda divisão, quando ele foi pescado pelo Flamengo, ele pertencia ao Grupo City que não o aproveitaria, não tinha aproveitado, não ia aproveitar. Então, se o Jorge Mendes se convencer que para o rapaz, nesse momento da carreira, por ser jovem, inclusive, pode ser estratégico, aí ele pode construir isso. Com o jogador e com o clube. Mas aí vai uma grande e longa caminhada, né? Muito difícil, acho muito difícil. Já o Jorginho é uma história diferente que a gente pode falar já quando você quiser. Claro. Ô Bruno Prado, o João Félix, né? Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Milan. Não fica muito tempo, né, nos clubes, né? Impressionante. E agora já se fala em Flamengo aí pro João Félix. O Chelsea tem esse interesse de negociar o jogador ou repassá-lo de novo por empréstimo para alguma equipe, Bruno Prado. O João Félix surgiu como uma grande promessa lá no Benfica, mas ele não explodiu, assim como um jogador top, um dos melhores atacantes do mundo, nunca chegou nesse nível. Então acabou gerando, né, uma expectativa alta e depois uma decepção, né? Por isso que ele não para em lugar nenhum. Quando ele foi vendido, a primeira venda, né, do Benfica para o Atlético de Madrid foi muito caro, então ele passou a ser um jogador muito caro e acaba não firmando, né? Não se destaca totalmente. Ele tem um ou outro bom momento, mas ele não se destaca com regularidade em time nenhum. E como é um jogador caro, acaba saindo, acaba não sendo comprado quando está emprestado, como é o caso agora, que ele está emprestado pelo Chelsea ao Milan. Então, assim, é um bom jogador, é um jogador que, se eventualmente jogasse aqui no Brasil, poderia se dar bem. Ele não é um jogador ruim, mas é um jogador que tem os seus altos e baixos e foi uma expectativa alta que não se confirmou. Então, talvez isso pese também em cima dele. Talvez ele mesmo, né, esperasse algo que não rolou e ele tenha dificuldade de assimilar a situação que ele está aqui. É boa, ele joga ainda em bons times, jogou em vários grandes clubes no futebol europeu, passou no Barcelona, passou no Atlético de Madrid, no Chelsea, está no Milan, mas assim, ele nunca explodiu, né, nunca foi aquele cara que esperava-se que ele fosse, né, um jogador top ali, mundial. Ele é um bom atacante que tem altos e baixos. Então é isso, né, a carreira do João Félix até agora. Também acho que é improvável, acho que ele ainda tem mercado na Europa, mas aquilo que se esperava dele, ele não foi e não vai ser, né? Ele já está com 25 anos. Então, uma coisa do Mundial do grupo do Flamengo, né? O CAS rejeitou o pedido do León do México. A FIFA tirou o León porque pertence ao grupo Pachuca, já tem o Pachuca também. A FIFA não quer a participação de times do mesmo dono no Mundial de Clubes. Aí havia excluído o León. O León recorreu ao CAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, e hoje o recurso do León foi rejeitado. Então o León do México, o time do Rames Rodrigues, inclusive, está fora do Mundial de Clubes. O Rames pode vir pro Flamengo. Pode, quem sabe. Ele quer jogar o Mundial, lembra que ele quer jogar o Mundial de qualquer jeito? Ele foi pro Leão para jogar o Mundial. Ele falou que se não for pro Mundial, ele não vai querer, não. E a tendência é a FIFA fazer um playoff ali entre o Los Angeles FC dos Estados Unidos, que foi vice-campeão da Conca Champions no ano que o León ganhou, e o América do México, que é o melhor mexicano do ranking. Então a tendência é essa, o jogo entre a América do México e o Los Angeles FC dos Estados Unidos, e quem vencer cai no grupo do Flamengo no Mundial, com o Chelsea e com o Esperance da Tunísia.
Informação importante, então, envolvendo o grupo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que você confere com a transmissão da Jovem Pan. Ô Flávio, tá aí, agora essa possibilidade do João Félix no Flamengo, essa possibilidade foi levantada. Assim, a Copa do Mundo de Clubes já não é de hoje, né? Que vários jornalistas, não estou dizendo que é verdade, que é mentira, mas muitos jornalistas colocam a Copa do Mundo de Clubes como um fator predominante para que esses atletas possam trocar de clubes agora no meio da temporada. A FIFA abriu uma janela especial para isso. Eu tô vendo agora João Félix, eu acho mais factível João Félix jogar no Flamengo, mas saiu até uma informação nos últimos dias do Telemundo Deportes, falando do Cristiano Ronaldo, que estaria disposto a trocar de clube por conta da Copa do Mundo de Clubes, e aí colocaram a foto do Palmeiras, a foto do Al Hilal e do Chelsea, como 3 clubes interessados no futebol aí do Cristiano Ronaldo. Então, assim, eu acho que até começar a disputa, até começar a rolar a bola para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, eu acho que vai ser até normal a gente falar desse tipo de informação, de mercado da bola, de movimentações, Flávio. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que vai acontecer com esse Mundial e se ele está despertando todo esse interesse na Europa. Sinceramente, outro dia eu vi uma entrevista do Guardiola quando perguntado sobre se o Chelsea, se o City ganhar o Mundial, você acha que tem que dar prêmio? Ele falou, não, tem que dar prêmio nenhum, não. Nós perdemos todos os torneios mais importantes que nós disputamos. Então ele não coloca o Mundial como um torneio dos mais importantes. Ele falou, não merecemos prêmio nenhum, e se esse dinheiro vier, ele não vai para os jogadores. Ele falou claramente, literalmente isso. João Félix é mais um daqueles jogadores que aparece. Quando ele apareceu, eu falava até em comparação com o Cristiano Ronaldo, era uma coisa assim meio, né? Poxa, todo mundo querendo ver o cara jogar, aquele interesse todo. Não virou e com essa idade não vai virar. Mas um jovem, né, que foi pro Chelsea, que a coisa não saiu como se esperava. Tudo que foi colocado aqui é muito claro, né? Muito difícil para esse jogador. Uma coisa é um jogador brasileiro querer voltar para o Brasil. Outra coisa é um jogador português que está lá no mercado. Bem ou mal, ele está por lá. Por que ele baixaria o salário dele para vir jogar no Brasil? Não tem o menor sentido isso. Então acho que é realmente mais uma... Ok, claro que o Flamengo tem interesse, é óbvio. Você falou do Cristiano Ronaldo, todos os times que estão no Mundial querem o Cristiano Ronaldo. Quem não tem interesse? Todos, lógico. Mas e o João Félix, pelo nível que tem, ele é um jogador que deveria ter, né, que deveria mostrar, poderia ser um jogador interessante. Mas não sei se tem interesse de vir para o Brasil, e menos ainda se o Flamengo teria disposição de gastar o que ele ganha ou chegar perto disso para trazer um jogador que não anda, né? Não vai, ele não consegue jogar, ele troca de time toda hora e não rende em lugar nenhum. Agora falando do Jorginho, o Mauro César publicou um vídeo ontem no canal dele, atualizando a situação de Jorginho com o Flamengo. Ele viajou para ficar à disposição do Arteta para o jogo desta quarta e alguns veículos publicaram, não é, Mauro, o acerto dele com o Flamengo. Então eu queria saber se tem alguma atualização aí sobre Jorginho no Flamengo, Mauro. Bem, assim, é complicado sempre isso, porque desde janeiro tem gente na imprensa cravando que o jogador está chegando, está assinando, que não sei o quê, até hoje não chegou porque não chegou. Como eu já falei aqui, já tem algumas semanas, o Flamengo fez uma proposta que agradou o jogador, faltavam pequenos detalhes. Então o Flamengo se colocou ali como a primeira opção do jogador. Mas é óbvio que o empresário do atleta, paralelamente, está sempre trabalhando por propostas melhores que possam surgir. Isso é óbvio, é evidente. A função do empresário é o quê? Conseguir o melhor contrato possível para o jogador. Se o jogador aceitar, ótimo, vai lá, vai ganhar mais e tudo mais. E já há algum tempo ele aguarda, de certa forma, ou negocia uma possibilidade de uma proposta que não foi formalizada no futebol da Arábia Saudita. Um clube chamado Neon, que está subindo da 2ª divisão. Se essa proposta acontecer, pode atravessar o negócio do Flamengo. Mas o tempo está passando, a proposta não chegou, e a possibilidade disso acontecer é pequena hoje. É muito mais provável o Jorginho no Flamengo, mas não acertou. Agora, já houve o envio lá de um minuta contratual, que é um trâmite burocrático. As pessoas tratam isso como se fosse notícia. Isso é o trâmite normal. Você vai contratar um jogador, você pega... E não é pré-contrato, não tem pré-contrato. Hoje teve gente na internet me perguntando, ele vai assinar um pré-contrato? Eu falei, não, pré-contrato seria em janeiro. 6 meses antes, 4 meses antes, 5 meses antes. Agora é um contrato. O cara vai terminar o compromisso dele com o Arsenal no final do mês que vem, em junho. Então ele vai assinar um contrato com o Flamengo, vigorando a partir do dia X, que deve ser 1º de julho, ou antes, se ele assinar uma rescisão com o Arsenal para uma data anterior a 30 de junho. O que só vai ser definido, caso acerte com o Flamengo ou não, a partir do dia 15 e 16, quando o representante do jogador conversará com o dirigente do Arsenal.
O Arsenal amanhã joga contra o Paris Saint-Germain na França, a sua vida na Liga dos Campeões. Tem que ganhar para se classificar para a final. Ninguém vai ficar decidindo questão sobre o jogador que vai embora agora, né? Então só lá para o dia 15 e 16. Então tem esse detalhe também. Então assim, a tendência, acho que ele seja contratado. Mas não está fechado e não existe, para responder quem pergunta aqui, pré-contrato. É contrato mesmo, 3 anos de contrato. Mas está naqueles trâmites burocráticos agora. Você manda uma minuta do contrato, alguém recebe, aí muda uma cláusula. Quando chegar tudo, está tudo amarrado, não tem nenhuma dúvida e tal. Mas não dá para descartar a possibilidade ainda de ele ter uma outra proposta que seja mais interessante, porque não está formalizado. Enquanto não está assinado, não vale. Eu sempre gosto de lembrar o Renato Gaúcho apresentado no São Paulo. Você sabia, torcedor, você que é mais jovem, ou você que tem memória fraca, o Renato Gaúcho foi apresentado no São Paulo, não vestiu a camisa, mas exibiu a camisa tricolor, ao lado do Fernando Casal del Rey, que era o presidente, e do Fará, que era o presidente da federação, né? Estava todo mundo na festa danada. O Renato pegou, voltou pro Fluminense. Nunca jogou pelo São Paulo. Então, calma. Sabe? Calma, torcedores. Calma, porque não é assim. Então, assim, está encaminhado. Eu acho até que vai jogar, pelo que eu conversei com algumas pessoas, falando com as duas pontas, né, da negociação. É uma tendência, mas não está fechado ainda. Então, enquanto não está fechado, é preciso um pouco de paciência. Mas acho que ele vai chegar, não se sabe quando. Para ele jogar o Mundial, aí o Arsenal, o Flamengo tem que acertar com ele, o que está bem encaminhado. Acertar que eu falo é assinar, né? Chegar aos finalmente. E o Arsenal aceitar a rescisão contratual antes do término. Por exemplo, um mês antes, para o dia 1º de junho, ele poder assinar com o Flamengo. Que seria um mês de férias para ele. Não vai jogar. O Arsenal não tem jogo em junho. Mas aí, como eu já expliquei antes aqui, eu reforço, ele tem bônus a receber pelo clube por classificação para a Champions, por conclusão de contrato, etc. E esses bônus ele não quer abrir mão. Então tem que negociar para ver se o Arsenal faz com ele uma gentileza. Não, eu te pago os bônus, já te libero agora, né? Se você, durante o que seria as suas férias, você quiser jogar por outro clube, você pode jogar. Se o clube inglês for compreensível, é mais ou menos que nem aquela história quando o cara quer ser demitido e pede para o patrão mandar embora para ele pegar os 40% do fundo e tal, né? Mais ou menos isso aí. Isso acontece, né, no Brasil. O cara chega lá, poxa, manda embora. Aí o cara manda embora, o cara pede pegar o fundo para receber a indenização dele. Isso acontece, sempre aconteceu. É mais ou menos isso. O Arsenal, você me paga a grana e me libera antes, já começa a minha vida em outro clube. Para o Arsenal não muda nada de fato, porque ele não vai jogar em junho, não tem jogo em junho. Ele vai jogar no máximo, se o Arsenal for a final, dia 31 de maio, que é o jogo da final da Champions League. Depois disso, não tem mais jogo pelo Arsenal, porque ele não vai renovar com o clube inglês. Então, essa é a situação. Mas ainda faltam alguns detalhes. Eu acredito que nos próximos dias tem uma definição. Provavelmente com a contratação do jogador, mas ainda não dá para dizer que é certo e não é um pré-contrato, é um contrato mesmo definitivo que deve ser firmado. Aí seria um jogador para o meio campo, aí eles querem também um para a posição da Arrascaeta, o João Félix seria esse cara, um meia atacante, um cara que joga nessa função ali, né? Mas é muito difícil, né? E quando eu falo que é um sonho do Flamengo, não é um sonho do Tatu, é um sonho de quem pensou disso aí, do Boto, sei lá de quem, entendeu? Significa que... E outra coisa, pode ser um pesadelo também. Sonho é força de pressão pela distância. Tem gente que não entende, né? Fala que é um sonho. É um sonho por quê? Porque é uma coisa muito distante. Você está sonhando com aquilo. Não é algo muito concreto. Não é que seja bom ou ruim. Eu acho uma contratação que vai ser cara, sem dúvida alguma, se acontecer, que é muito difícil acontecer, muito questionável, porque o jogador está mal há muito tempo. Há muito tempo. Eu, sinceramente, acho até bem arriscado. Sei lá. E esse fato, assim, aqui jogaria fácil, não sei. Se você não joga fácil contra os pequenos times lá da Itália, será que você vai jogar fácil aqui no Brasil? Contra os médios, os grandes, etc. Não sei. Mas é isso. Então a tendência é essa. E o Flamengo precisa de um jogador de meio campo, né? Acho que no domingo, de novo, se for claro, o banco só tinha o Alan e o Everton Araújo, que é um garoto que é bem questionado pelo torcedor e não por acaso.